30 de julho de 2017. Estamos indo agora sentido a Minas do Camaquã, Caçapava do Sul. A gente vai chegar de tarde lá e eles só abrem nos finais de semana, a princípio. A gente já conseguiu algumas poucas informações, a gente vai pegar mais informações lá. Só que tá tendo um torneio, um campeonato, sei lá, de paintball. Então tá lotado de gente, não tem nem lugar pra dormir e tal, mas eu acho que só encostar a Kombi em algum lugar a gente vai conseguir. Vamos descobrir lá, na verdade. Vamos ver? Vamos ver como é que vai ser isso aí? Simbora então! Não, enquanto. Eu sou a Jéssica. E eu sou o Michael. E nós somos o Virando o Mundo! Saímos da BR agora e tem mais ou menos uns 20 ou 30 quilômetros de chão. 32 quilômetros de estrada de chão até agora. chegar lá na vilinha de Minas do Camaquã. Por enquanto a estrada tá mais ou menos boa, mas é bastante pedregulho solto. Não chega a ser tão ruim, mas tem muita pedra, muito pedregulho, isso é ruim pra conta. Alguns lugares tem costeleta também, essa costeleta é quebrada. Paradinha básica para um lanche. Pãozinho com pepininho. Angelita, obrigada pelo presente, tá? Eu amo teu pepino. E um salaminho. E ó, que bonitinho aqui. Muito obrigado. Com uma vista dessa, né? Mostra pro pessoal a vista. Chegando agora, pessoal, em Minas do Camaquã. Acho que é um vilarejo de Caçapava do Sul. Vamos ver se a gente vai no Minas Outdoor Sports. E aí? Tá meio perigoso andar de Kombi, então a gente resolveu botar aí uns capacetes pra ficar mais tranquilo, porque olha, o Michael tá meio brincadeirinha. A gente tá indo fazer o passeio City Tour do Minas Outdoor Sports e conhecer um pouco da história dos lugares que tem aqui nas Minas do Camaquã. Essa é a casinha deles. E a gente está fazendo um passeio acompanhado com eles. Cada um vai com o seu veículo, aí o guia vai lá na frente e aí ele leva a gente para conhecer os lugares. E é isso, agora a gente tá vendo como é que vai ser. Na verdade a gente não sabe também. Vamos ver. Sanitário. Isso aqui devia ser manutenções de oficina, ó. Tem rampas ali, ó. Uns lugarzinhos meio ruinzinho, né? Nada que a gente nunca tenha visto. Sim, sim. Essa aqui era uma das máquinas que perfurava, abria alguns buracos para colocar as dinamites. E aí daí então eles dinamitavam. Mas com essa máquina aqui, essa broca central ali, que abriam as fendas para botar as dinamites. E era uma máquina elétrica. Acho legal essas coisas. Tudo abandonado. Vamos lá ver ali dentro. Vamos. Aqui devia vir uns cabos de energia. Cara, imagina quanta corrente não ia nessa maquininha. Que devia ser a sala de controle. E aqui era a broca.
Aquilo ali devia ser os fusíveis, cara. Cara, olha o motorzinho. Danger, to prevent. Keep locked. Que massa. Isso aqui devia ser os fusíveis, olha. Olha o tamanho dos cabos. A gente veio primeiro aqui por questão da visibilidade. A exploração aqui ela começou em 1865, onde nessa região só tinha um morador naquela época. Ele se chamava João Dias, e o João Dias então encontrou pedras verdes nessa propriedade. Só que, claro, naquela época ele não sabia o que se tratava, então ele teve a ideia de encaminhar elas até Caçapava do Sul, onde estava de passagem Dom Pedro II, né? E Dom Pedro não sabia do que se tratava, ele teve a ideia de encaminhar elas até Santo Antônio das Lavras, onde atualmente é Lavras do Sul, que é uma cidade próxima da Caçapava, e lá então tinha uma exploração de ouro naquela época. Então os ingleses, quando estavam lá explorando, viram que tinha cobre nessa região, e claro, eles sabiam que onde havia cobre havia ouro também, então eles vieram para cá explorar em 1870. Eles exploraram um tempo, foram embora, foi uma mina do outro lado desse cerro, que foi os ingleses que exploraram. Depois vieram os alemães, foi aqui do lado que a gente passou, não sei se vocês viram a mina ali, vocês repararam que tinha, né? Os alemães também exploraram um tempo ali, foram embora. Em 1889 e 1910 vieram os belgas exploravam nessa mina onde a gente vai entrar aos 100 metros. Eles utilizavam essas vagonetas menores, tracionadas por mulas e até por escravos também na época, e um dos motivos dos belgas irem embora foi o transporte. Naquela época eles levavam cobre até a Ilha Negra de carro de boi. Imagina, a Ilha Negra fica cerca de 90 km em linha reta, né, de carro de boi, levava dias para depois ainda ser levado para Rio Grande para ser exportado. E com isso então inviabilizava o trabalho dos belgas aqui na região. Mas eles foram os únicos que deixaram algo pela localidade também. Eles deixaram uma prainha e tem uma parede no córrego do rio que foi onde os belgas construíram para produzir energia, que não deu muito certo, ficou só para abastecer a cidade. E depois então o pessoal utiliza ali no rio como uma prainha, tem uma areia ali que o pessoal toma banho. E os belgas também deixaram a Casa de Pedra, que era o escritório belga, e atualmente é o CTG da localidade. E interessante também que na frente desse CTG tem um areião onde eles jogavam o rejeito da mina. E interessante que o pessoal da ufologia, que acredita em ETs, OVNIs, coisas assim, utilizam aquela área lá de material que não era utilizado para, então ali eles verem os ETs, né, fazer as visualizações deles, que segundo eles ali tem muito mineral que atrai. Mas aí depende, não é todo mundo que acredita em ETs, né, então depende da pessoa. Eu não acredito, eles são muito mentirosos. Voltando aqui nas galerias, elas foram fechadas em 1910, elas ficaram 32 anos desativadas. Em 1942, então veio a CBC. A CBC veio comandada pelo Beio Pignatari, não sei se vocês já ouviram falar nele, família Matarazzo, que era muito tradicional no Brasil naquela época, né? Então o Beio Pignatari, ele era Francisco Matarazzo Pignatari, e ele foi o grande idealizador de toda a vila em torno das minas, quando eles construíram a CBC. No auge da exploração já chegou a ter cerca de 5 mil moradores morando na vila ali, cerca de 1.000 só trabalhando nessas minas, e o trabalho não deixava de ser tóxico, né? Na verdade, muitos não chegavam nem a 15 anos de trabalho para se aposentar, porque morriam antes de silicose nos pulmões. E aqui a gente tem 42 quilômetros de minas, imagina, 42... O total delas, 42 quilômetros de túneis. A maior parte delas atualmente já estão inundadas, até pelo exemplo que a gente viu aquele lago, tem 150 metros. Então, na época, as bombas pararam de retirar água, com isso elas começaram a subir com o tempo. E a vilinha ali, depois que fechou a mina, foi desativada, foi desabitada. Teve épocas que chegou a ter menos de 100 pessoas morando ali. Atualmente tem 450. Voltando aqui nas galerias, elas estão fechadas desde 74, mas não foi por falta de cobre, foi por falta de investimento. Eles não tinham mais dinheiro para manter o trabalho, porque lembrando, o cobre era como se fosse uma fachada para eles. O produto que valia a pena, né, que dava dinheiro, era o ouro, e aí conforme o ouro se tornou escasso e viabilizou a exploração de cobre também. E aqui também eles filmaram a minissérie Animal, não sei se aqui alguém chegou a assistir. Minissérie? Animal, ela passou na GNT e na Globo como um filme. Tem um cara lá, Jessica. Aqui
Aqui o boneco, aqui a perfuração era buscava um compressor de ar, até pelo fato da iluminação ser lampião do carbureto, então queimava oxigênio, né? Então tinha os compressores que ficavam instalados aqui com as tubulações no teto, levando ar para eles no interior da mina. E aqui esse boneco tá com o uniforme da CBC da época, esse aqui que eles utilizavam para trabalhar. O pessoal pergunta, será que eles sentiam frio? Na verdade era o contrário. Ah, mas eles trabalhavam, né? Na verdade era o contrário, era muito quente, até pelo fato do lampião ainda queimar oxigênio, né? Então lá dentro era muito abafado, não era gelado igual tá hoje. E na verdade essa temperatura é constante, pode estar quase 40 graus lá na rua, que aqui vai estar sempre assim. 15. Ah, ali é um veio de cobre. É um cobre, né? É uma malaquita que se chama. Malaquita. O verde é o cobre, o amarelo é enxofre, não vamos pensar que é ouro, né? E lá segue as bifurcações, são 42 quilômetros de Minas, e aqui à esquerda está na galeria dos alemães ali do lado. Por isso que vem esse vento, por isso que o vento ficou Tem forte. ligação. Como... Se deixassem liberado isso aqui para as pessoas entrar sozinho, certamente Se alguém indo, alguém vindo, né? ia dar alguma zebra com os Michael da vida, assim. Querer ir mais longe. Tem outra aí? Essa parede foi posta depois para bloquear o acesso das pessoas. É ali aquela. Lá em cima do caminho? Sim, é o arborismo, deve ser, ó. Ah, lá em cima é tirolesa, ó. Lá que dá pra ir, entendeu? Sim. Lá de cima. E este é o nosso quintal de hoje. Vou fazer uma saladinha de batata, já piquei uma cenourinha. Uma saladinha de batata, porque a gente tem uma maionese aberta para aproveitar e não ir fora. Uma carninha de frango e um arrozinho, eu acho. E para acompanhar um pepininho. Olha só o que a Tcheca fez de comida pra nós. Hora do rango. Feijãozinho, arroz com calabresa e franguinho estrogonofe. Ele não tava com uma cara muito boa. Bota um creme de leite junto e já. Mais um suquinho. Mais um pepininho. Isso a gente ganhou, isso a gente ganhou e isso a gente ganhou. Muito bem. A gente ganha bastante coisa, né? Ganha. E enquanto a Tcheca fez almoço, eu tava editando os vídeos. Tava lá trabalhando. Todo mundo trabalhando por aqui.
Agora vamos fazer uma caminhadinha. Vamos até a tirolesa. Lá em cima daquela pedra lá, ó. Tem uma caminhada até lá em cima. Será que vai ser barbado? Hoje é segunda-feira, não tem como a gente fazer a tirolesa. Mas a gente vai lá olhar. Pelo menos alguma vista a gente vai ter de lá. Vambora. Não é mal, mas não é difícil também. Ui, teia de aranha. É muito... Dá pra cansar. Mas certamente a vista compensa, porque é muito lindo aqui. Vamos embora. Temos que chegar lá na ponta lá. Chegamos no topo. Para, não faz. Isso. Uau. Olha que lindo, gente. Certamente é recompensador. Que lindo, que lindo. Por aquela estradinha ali a gente veio, ó. Quando a gente estava chegando aqui em Minas do Camaquã. A gente deve ter entrado por lá, mais ou menos. Eu acho. A gente andou pelo meio da cidade. E a gente foi até aquele ponto ali, ó. Onde a gente pegou as informações do que dava pra fazer aqui. Ali onde o Michael tá, aqui é o tirolesa, ó. Michael! Caraca, meu. É um paredão. Tá louco, meu. A minha tá cheia de perto. Cheirinho de chazinho. Gostei ali. Ai, por que eu desci isso? Agora tem que subir de novo. Ai. Vamos lá então. Ai, 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 ai. Ah. Foi bem tranquilo em casa, tomando cervejinha, mas não, estamos aqui, apreciando essa paisagem. Tá criando uma névoa no ar. Lá estamos. Não, nós estamos aqui.
Nós estamos aqui. Mas a gente tem que ir ainda até lá, ó. Olhando o pôr do sol. E lá está a Kombi. Ali é o parquezinho onde tem os arborismos. Lá é uma parte da vila. Lá o restante da vila. Nós lá em cima é onde era a mina. E nós estamos aqui. Que é a tirolesa. Até lá embaixo. Que era o antigo cinema da região. Todo no estilo americano. Até as portinhas aquelas de faroeste. As vagonetinhas, a tcheca. Vamos mostrar pra eles onde é que a gente tava. E aqui onde fica o cinema. Que é bem no centro da cidade. Isso aqui é um posto de um antigo... Uma bomba de combustível. Uma bomba de gasolina. E lá na pontinha, lá, ó. Lá, ó. Lá na pontinha foi onde a gente fez a caminhada ontem. Que é da onde sai o tirolesa. Ali tá a Xênia, ó. Xênia. É isso aí, saímos de Minas do Camaquã agora há pouquinho, sentido agora Caçapava do Sul. E foi bem legal esses 2 dias, a gente chegou lá domingo, né? Foi bem legal esses dias que a gente passou por lá, acampados. Então, hoje é terça-feira já. Hoje é terça-feira já. E legal assim conhecer um pouquinho da história do lugar e tipo... Foram várias culturas que tiveram por lá. Primeiro os ingleses, depois os alemães, depois os belgas, no final a empresa CBC. Como a gente já foi falado durante o vídeo, né? É muito interessante isso. E também saber de muitas pessoas que morreram prematuramente ali, né? Por causa do trabalho que elas tinham para exercer. E acabou acontecendo. Muitos nem se aposentar conseguiram, porque... Eram só 15 anos e para se aposentar, e mesmo assim muitas não chegavam a isso por causa que morriam antes. Por causa dos gases debaixo das minas e tudo mais. Então tá, então.